Muito bem, pessoal, muito bem. Saí de trás da câmera porque eu tive que dar o play ali, estava sem ninguém para dar o play hoje para mim. Legal então, pessoal? Então na última aula eu deixei para vocês que nesta aula nós íamos falar sobre feomelanina, tricosiderina e eumelanina. Se você teve a curiosidade já de saber e deu um Google lá e procurou o que nós vamos falar hoje, legal. Se não, não tem problema. Por que é importante nós entendermos o que são essas três coisas aqui? Porque isso é a base de todo o nosso curso. Tudo que nós vamos falar vai envolver isso daqui. Vocês já conhecem isso, conhecem de outra forma e no curso nós vamos falar da forma em que vocês conhecem para ficar mais fácil. Legal? Mas então o que seria isso? Isso seria cores, que nós chamamos de cores primárias. Então a feomelanina, ela é o amarelo. Vou marcar aqui com a minha letra linda. Amarelo. A tricosiderina é o vermelho. Vermelho. E a eumelanina é o azul. Muito provável você tem uma cartela de colorações. E lá na cartela de colorações, na parte atrás da cartela, ali vai estar mostrando então um triângulo onde tem as cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Então ela é o que sustenta todo o nosso curso e toda a parte de colorimetria, elas têm grande influência. Por que elas são cores primárias? Porque todas as outras cores procedem dela. Então tudo que você vê na natureza de colorido, tudo aquilo que Deus fez, tem essas cores. Por exemplo, às vezes nós podemos pensar assim, bom, mas o cabelo loiro natural, ele é amarelo. Sim, ele é amarelo. Ele tem uma alta concentração de amarelo, uma baixa concentração de vermelho e quase nada de azul, mas ainda contém azul. O verde contém também tanto uma dessas mistura dessas cores, e é o que nós vamos falar aqui. O que é a cor secundária? Então vocês já sabem que a primária são essas. Todas as outras cores procedem da mistura dessas cores. E aí você consegue outras cores. Legal? Então você precisa necessariamente entender isso para na hora que você vai colorir um cabelo, você vai matizar um cabelo, você vai tonalizar, você vai neutralizar uma cor, você precisa lembrar disso. Então já fica a dica, se no final desse vídeo você não entender, assiste o vídeo quantas vezes for necessário, porque daqui em diante você vai precisar entender esses pontos. Legal? Então o que são cores secundárias? As cores secundárias é a mistura de duas cores dessas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quando você mistura um amarelo com um vermelho. Então você misturou o amarelo, mais vermelho, certo? Não sei se muitos de vocês lembram, ou até mesmo tem filhos na escola, brincando com massinha. Se você pegar a massinha amarela e a massinha vermelha, você vai então ter ali uma terceira cor. Que terceira cor é essa? No caso do amarelo mais vermelho, você vai conseguir então ali o laranja. Laranja, que é a cor temida pelos cabeleireiros quando faz um processo, certo? E para você conseguir outras cores, vamos falar agora um pouquinho a respeito do azul com o amarelo. Então você tendo aqui azul mais o amarelo, aqui você já vai começar a ter outras cores, vindo sempre dessas. O que daria então azul com amarelo? Verde.
verde. Para tirar a prova dos 30 é só você misturar amarelo com azul aí, talvez na massinha do seu filho ou alguma coisa, você já vai conseguir ter essas misturas. Jonathan, mas e se eu misturar o amarelo, o vermelho e o azul? Você vai ter a cor de terra, você vai ter o marrom. Então a união desses três é igual o marrom. Não vai caber aqui, eu acho, hein? Marrom, tá. Então é a mistura deles todos e você encontra. Então na verdade o que o cabelo ele é? O cabelo ele é marrom. Por quê? Porque a mistura desses três cores que tem no cabelo, essas três cores, ela dá marrom. Quando é um loiro, é um marrom claríssimo que você não consegue ver aquele tom, mas no fundo, ele é um marrom claríssimo. Quando é preto, ele é porque ele é um marrom extremamente escuro, então nós conhecemos ele como preto. Então é dessa forma. Mas ainda tem outras cores que são chamadas de cores terciárias ou complementares. Nós vamos entrar nesse ponto também, tá? Mas antes eu gostaria de mostrar um exemplo aqui de como que isso se aplica no seu salão quando você está fazendo um processo, certo? Então suponhamos lá que você vai colorir um cabelo de vermelho como nós falamos na primeira aula. Você precisa deixar um cabelo vermelho, a sua cliente quer um cabelo vermelho, tá? Então você decide o quê? Descolorir. Aí você descolore o cabelo até ele ficar num fundo de clareamento amarelo. Legal? A sua cliente quer um vermelho. Aí você vai lá com o 6.66 ou o 66.66 e coloca o vermelho no cabelo da sua cliente. Então você tinha um cabelo amarelo e você adicionou o vermelho. Que cor que o cabelo fica? Laranja. Jonathan, mas eu coloco lá, eu faço a descoloração, deixo o amarelo, coloco o vermelho e fica vermelho. E realmente ele fica vermelho. No momento ele fica vermelho, porque a quantidade de vermelho com o amarelo é bem diferente. A cor de vermelho que você colocou no 66.66 é muito vermelho que você colocou. Porém, quando esse cabelo ele começa a descolorir, ele começa então a diminuir a quantidade de vermelho, começa a desbotar, diminuindo a quantidade de coloração que você colocou, e o amarelo continua no cabelo. Então ele começa a se revelar, porque esse vem diminuindo e esse continua lá no fundo de clareamento que você abriu. E a mistura, com o tempo, o cabelo vai ficar laranja. Então é por isso que é interessante nós entendermos as cores primárias e a mistura das cores primárias para não ter problema futuro. Entendeu? Mais para frente nós vamos falar mais um pouquinho, na próxima aula nós vamos fazer até exercícios neste respeito, tá legal? Mas é só para vocês terem uma ideia da importância de vocês estarem entendendo a matéria. Legal? Ainda existem outras cores que são as cores terciárias, como eu comentei, ou complementares. Cada pessoa fala de uma forma. O que são essas cores? É a união de uma cor primária, o amarelo, o verde ou o azul, mais uma cor secundária, que são a mistura das cores primárias. Legal? Então aqui você mistura uma cor primária com uma cor secundária. E aqui nós vamos te dar um exemplo do que seria então essa mistura das primárias com as secundárias. Por exemplo, sua cliente ou você já quis pintar um cabelo de acaju. O que é o acaju? O acaju é a mistura do cor primária vermelho, o vermelho, mas eu preciso então agora de uma cor secundária para misturar. O que eu faria? Se eu misturo o violeta, que é uma cor secundária, que é a mistura de cores, eu tenho aqui então mais o violeta.
O que é o violeta? O violeta é a mistura do azul, que é primária, mais o vermelho. Então, eu misturando azul mais vermelho, eu tenho violeta, certo? E aí, então, eu tenho aqui cor primária, o vermelho. Cor secundária, que é a mistura do azul com o vermelho, eu tenho a secundária. Qual o resultado disso? O acaju, que é uma cor que alguns chamam de cor terciária, cor complementar, cada um chama de uma forma, mas é exatamente isso. Vamos colocar aqui como sendo uma cor terciária, vai, para ficar mais fácil da gente entender. Então, o acaju é dessa forma. Agora, nós citamos um exemplo aqui sobre as misturas de cores, né? Que pode dar, por exemplo, um azul mais o amarelo da verde. Já aconteceu de você descolorir um cabelo, ficou amarelinho, coisa linda, né? É o fundo de clareamento desejado por todos os cabeleireiros, é o amarelo. Aí você pegou aquele matizador que você não conhecia muito bem e esse matizador era azul. Colocou no cabelo, ficou verde. Já aconteceu isso? Ou o seu distribuidor fala assim, ó, esse matizador aqui ele é muito forte. Então o que você faz? Se o cabelo tiver amarelo muito claro, você aplica ele, já fica ali na correria, já passa, tem que ser no olhômetro e já enxágua. Porque senão fica verde. E realmente fica verde. Por quê? Porque é lógica. Amarelo com azul é verde. Então você precisa tirar rápido esse matizador. Jonathan, mas eu não tirei. O cabelo ficou verde. E agora, o que eu faço? Então nós voltamos novamente na colorimetria para conseguir entender. Então o seu cabelo da sua cliente ficou verde. Verde. Certo? O que neutraliza o verde? Vamos voltar então, ó. O que é o verde? O verde é amarelo com azul, que dá verde. Para eu neutralizar um verde, que é a união do amarelo e do azul, eu preciso da próxima cor aqui. Então eu já tenho o azul, tá? O azul, que é uma cor primária, eu tenho o azul, e já tenho o amarelo, que também é cor primária. Para que eu possa apagar esse verde e deixar ele num tom de marrom, que é a mistura, né? Seja um marrom bem claro como um loiro, um marrom bem escuro, que chega num preto. Para que eu possa neutralizar, eu falta uma dessas cores. Qual cor que faltaria? O vermelho. O vermelho, ele neutraliza o verde. Então, você colocando aqui tem azul e amarelo, mais o vermelho, eu vou ter neutralização de cor, que é o marrom. O marrom neutraliza tudo. Depois você pode pegar a sua tabela de coloração, você vai ver ali o círculo cromático, que é uma estrela, né? Alguns chamam de estrela de Oswald. Então você vai ver que o centro dessa estrela é a mistura das cores que estão em volta dessa estrela, que é o marrom. Jonathan, mas eu vou misturar o verde com o vermelho, vai ficar marrom, ou seja, vai ficar um 6.7, um 7.7. Não necessariamente. Se está bem claro esse cabelo, está pouco verde, você mistura um pouco vermelho, vai ficar na altura que estava. Então, se está uma altura de 9 esverdeado, você vai passar o vermelho, vai continuar 9, só que não mais esverdeado. Agora, algo que vocês têm que tomar muito cuidado. Cuidado na hora de colocar o vermelho, tá? Você vai colocando aos pouquinhos. Como que você faz isso? Se você for usar uma máscara, para você ir testando a sua habilidade nesse sentido e ir treinando, o
que você vai fazer? Você vai pegar aquela sua máscara vermelha que você tem. No lavatório, você vai misturar a máscara vermelha com um pouco de creme branco, tá? Você misturou ela um pouquinho com creme branco. Fez ali um rosinha, por exemplo. E aplica. Aplicou, deu aquela massageada, viu que o verde ainda permanece, você coloca uma dose um pouco maior de vermelho. E aí você vai adicionando aos poucos o vermelho nas mechas que ficaram verde, tá? Ou até mesmo se ela foi para a piscina, alguma coisa, o cabelo ficou verde, você vai seguir o mesmo protocolo. Você tem que usar o vermelho aos poucos nesse cabelo para pigmentar. Mais para frente eu vou ensinar vocês a fazerem isso com coloração, mas ainda não é a hora de nós falarmos sobre isso. Mas é mais, eu só usei esses exemplos para vocês estarem entendendo um pouco que vocês precisam saber tudo isso para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso. Legal? Na próxima aula nós vamos fazer exemplos de casos reais, tá? De como as cores você vai usar no seu salão. Por exemplo, no caso de coloração. Então o cabelo ficou amarelo, que tom que eu uso para neutralizar esse amarelo? E eu vou dar exemplo de algumas marcas, que provavelmente você tem acesso a essas marcas, e você vai conseguir ali começar a entender qual delas você tem que usar e a quantidade que você tem que usar. Legal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês assistam várias vezes esse vídeo até entender. Se você assistiu de primeira e entendeu, bacana. Pega o seu caderninho, anota, faz algumas anotações para você não esquecer. Cola lá na parede do salão para você não esquecer também. Com o tempo isso daí vai se tornar algo automático. Na hora que você vê um cabelo amarelo, você vai saber o que fazer. Na hora que você vê um cabelo azul, você vai saber o que fazer. Na hora de aplicar um violeta, você vai saber qual o resultado que vai dar. Legal? Então até a próxima segunda-feira. Hoje é sexta, né? Então segunda-feira eu vou postar aqui a próxima aula para vocês. Obrigado.